Bom dia a todos. Em nome do Centro Lusitano de Unificação Cultural, damos as boas-vindas a todos os participantes. Dentro de 5 minutos, aproximadamente, iremos iniciar os trabalhos deste Congresso. Em todo caso, gostaria de chamar a vossa atenção para 3 informações importantes. A primeira tem a ver com dados, elementos adicionais acerca de cada um dos conferencistas. Esses elementos podem ser encontrados no livrinho que vos foi distribuído à entrada. Outro aspecto tem a ver com, como o José Manuel já referiu, com as peças musicais que passam no final de cada intervenção. São peças que apelam ao recolhimento, ao silêncio e à reflexão. Depois, o outro aspecto é dizer que no corredor existem bancas com livros e com revistas sobre temas espirituais, os mais diversos, que esperam a vossa visita. Até já então, com licença. Vamos, pois, iniciar os trabalhos e vamos já projetar o filme que dá início a esses trabalhos. Com licença.
As intervenções de abertura vão estar a cargo de José Manuel Anacleto, Presidente do Centro Lusitano de Unificação Cultural, e de Marcos Melo, Secretário-Geral do Instituto Pietro Baldi. Passaremos também um vídeo com palavras de Rosane Barcelos, Presidente do Instituto Pietro Baldi, que infelizmente por razões pessoais não pôde estar presente e acompanhar os nossos trabalhos. Vamos então escutar as intervenções de José Manuel Anacleto e de Marcos Melo. Bom dia a todos. Ouve-se bem? É com grande satisfação que damos início a este segundo Congresso Euro-Americano Pietro Baldi, desta vez com o subtítulo Unidade e Diversidade. Passam 3 anos e alguns dias desde a data auspiciosa em que fizemos o primeiro congresso aqui em Lisboa. E se me permitem a referência pessoal, passam 41 anos e alguns dias também que Pietro Baldi entrou na minha vida para nunca mais a deixar. É, portanto, com um sentimento de dever cumprido que organizamos estes encontros para promover uma das obras mais notáveis de espiritualidade, de ciência, de sabedoria que foram produzidas ao longo dos tempos e, nomeadamente, no século XX, de que, inquestionavelmente, pelo menos no nosso entendimento, Pietro Baldi foi um dos maiores filósofos, se não porventura até o maior. É um momento de júbilo e permite-me saudar a todos, os que arrostaram até com a chuva, com outros contratempos que, curiosamente, parecem ter-se conjugado nestes dias. Saúdo amigos de sempre, saúdo aqueles que já não via, por exemplo, desde o último congresso, em maio, sobre a consciência. Saúdo todos em geral, mas permitam-me que destaque, antes de tudo, aqueles que colaboraram ao longo de várias semanas na preparação deste evento. Não vou referir a essas pessoas, todas sabem quanto lhes somos gratos. Saudar as pessoas que vêm de outros países, do Brasil, de Espanha, de Itália, da Inglaterra, da Hungria. A todos acolhemos de coração aberto. E, sobretudo, também realçar a satisfação que temos sempre em colaborar com o Instituto Pietro Baldi do Brasil. A nossa relação tem sido, a meu ver, absolutamente exemplar e só podemos ter palavras de carinho e de apreço para com esses nossos irmãos e todos os que com ele colaboram. Uma das frases notáveis, das centenas, milhares de frases notáveis do Baldi, é esta: o próximo grande passo da humanidade é aprender que é melhor colaborar do que competir. E esta colaboração com o Instituto Pietro Baldi, a quem saúdo na pessoa do nosso querido amigo Marcos Melo, é disso uma demonstração que não nos deixa quaisquer dúvidas. Este segundo congresso tem uma tónica um pouco diferente daquele que aqui decorreu há 3 anos. O título Unidade e Diversidade,
como muitos já terão lido, revela isso mesmo. Ou seja, vamos, num primeiro dia, falar de algumas das ideias essenciais de Pietro Baldi. Algumas apenas. A sua obra é de uma vastidão, de um englobamento, de uma amplitude que obviamente impediria que num dia, numa semana, num mês, pudéssemos referir-nos a tudo. Obviamente, serão apresentadas comunicações com um sentido, com um alcance diferente do primeiro congresso. Uma ou outra pessoa disse, não sei se devo ir, porque já fui ao primeiro. Não está nunca nos nossos hábitos do Centro Lusitano repetir as mesmas coisas. Somos viajantes e, portanto, tentando ver sempre de novas perspectivas, de novos pontos de vista. Lembro-me aqui da palavra das filosofias da Índia, darshanas, pontos de vista. E a obra do Baldi, como já disse, é de uma riqueza tão grande que há sempre novas perspectivas a apresentar. Mas no segundo dia faremos algo que nos toca muito o coração e que talvez seja uma tónica adequada a este regresso de Pietro Baldi à Europa, de onde partiu para o Brasil há 60 e poucos anos atrás, quase 70, na verdade. Far-se-á, portanto, a comparação, como sabem, das ideias de Pietro Baldi com outros temas científicos e espirituais, com a física quântica, com a psicologia transpessoal e, nomeadamente, com a psicossíntese de Roberto Assagioli. Isso para nós é uma satisfação, já agora, porque, como todos sabem, devo muito e procuro divulgar de todas as maneiras possíveis tanto a teosofia como Pietro Baldi. E Assagioli, ele próprio teósofo, filhos de teósofos, está, no entanto, próximo também de Pietro Baldi, está numa espécie de meio termo e, portanto, falar-se aqui de Assagioli, para mim, é uma particular satisfação. E depois a comparação com espiritualidades tão dignas e importantes como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo das igrejas, porque o Baldi era também ele próprio cristão, mas com maior amplitude, abertura mental e com maior universalismo, e também com a teosofia. Pena é não termos mais tempo para falarmos também no judaísmo, no islão, mas enfim, ficará porventura para outras oportunidades. Esta é uma tónica de sempre do Centro Lusitano, a universalidade. E é também uma tónica de Pietro Baldi, que se refere a estes termos, universalidade, universalismo e outros semelhantes ao longo da sua obra. E não, repetindo as palavras do Baldi, nós não somos num partido separado que seja o dos universalismos. Temos que deixar de pôr esses rótulos e deixar o tempo dos sectarismos e abraçar o tempo do verdadeiro universalismo, que pondera muitos pontos de vista, que os congrega e que, podendo seguir um deles em particular, aproveita o que podemos aproveitar com outras tradições espirituais, com os novos desenvolvimentos da ciência, etc, etc. No que toca ao Centro Lusitano, se me permitem dizer isso, nem sempre, às vezes, as pessoas entendem isso. Durante um tempo estamos a falar deste assunto e depois falaremos de outro e de outro e de outro, de dezenas, muitas dezenas ao longo do tempo, e a pessoa chega e pensa, estamos agora a falar do Baldi, vocês são especialistas em Ubaldi. E depois estamos a falar, sei lá, de hinduísmo. Vocês são especialistas em hinduísmo. E depois estamos a falar de budismo. Vocês são especialistas em budismo.
E depois em hermetismo, vocês são especialistas em hermetismo. E depois em teosofia, são especialistas. Não. Nós tentamos ter essa perspectiva generalistas, que é de estudar e praticar a sabedoria universal de que a obra de Pietro Baldi é a parte integrante e relevante. Ao fazermos essa comparação, queremos não só reforçar este universalismo, mas dizer duas coisas. O conhecimento que tenhamos da obra do Baldi pode-se enriquecer ponderando outras perspectivas espirituais, e outras perspectivas espirituais podem enriquecer-se e completar-se com as perspectivas, com as ideias tão amplas que Pietro Baldi, nos seus 24 livros, oferece a toda a humanidade. O teólogo oficial, ainda hoje, da Igreja Católica, teólogo do qual discordo em várias coisas, até porque ele vem na tradição aristotélica e eu sou muito mais afim à tradição platónica e pitagórica, mas enfim. Teve, no entanto, uma frase notável. Teve, aliás, duas frases pelo menos notáveis. A primeira, já agora, gostaria de referir isso, é esta. Ele, nos últimos anos da sua vida, teve uma experiência mística notável e, embora tivesse um livro importante para acabar, recusou-se a fazê-lo. Ele disse que, depois do que tinha vivido, tinha percebido que tudo o que escreveu mais não era do que palha. Isto, no seu exagero, mostra-nos que há coisas indizíveis. E por isso, nem o Baldi, nem nenhum outro dos grandes instrutores da humanidade pôde dizer tudo. E, sobretudo, há coisas indizíveis. E por isso é importante vê-las de várias perspectivas complementares. A outra frase que saliento de São Tomás de Aquino era esta: temo o homem de um só livro. Queria dizer ele com isto que aquele que é sectário, fanático apenas de um livro é um inimigo, um adversário temível, porque é muito especializado naquele livro. Mas está nisto um outro alcance, a meu ver, mais importante. É que aquele que só quer conhecer um livro é temível porque tende ao fanatismo, tende ao sectarismo, tende a uma espécie de materialismo espiritual, à crendice, e isso é muito, muito indesejável. Mesmo, infelizmente, alguns dos que puderam beneficiar dos tempos que vivemos, desde há 100 e tal anos, quando a literatura espiritual das diversas partes do mundo se difundiu por todo o globo, em vez de se dedicarem a uma perspectiva global, refugiaram-se apenas numa pequena especialização, muitas vezes para ganhar a sua vida. E nós devemos viver para a espiritualidade, a nosso ver, mais do que viver da espiritualidade. Que todos, portanto, não percamos essa perspectiva ampla de uma sabedoria universal. Todos, com as nossas diferentes colorações, com os nossos diferentes ambientes culturais, com a educação que recebemos, o país em que nascemos, tudo isso que inevitavelmente nos condiciona, todos nós, no entanto, somos poucos para, em conjunto, nunca seremos demais para, em conjunto, enfrentarmos os grandes desafios que se deparam à humanidade, para fazermos um mundo melhor, para trazer paz, alegria e luz a todos os seres que connosco constituem a grande família, o grande todo que é o universo. Dediquemo-nos a isso, não com qualquer atitude afetada ou de beatice, mas sim com alegria de viver, com fraternidade, com grande júbilo
e com autenticidade. A autenticidade que damos às coisas verdadeiramente importantes. A autenticidade que talvez estivesse no alcance que Jesus quis dar a estas palavras que são às vezes estranhas. O reino dos céus conquista-se pela violência. Não certamente com a violência física, mas com a violência de um querer forte que não teme obstáculos. Batei à porta e ela abrir-se-á, disse ele também. Mas há que saber bater. Há que saber com toda a autenticidade. Há que saber bater com toda a autenticidade e pensarmos mais em redistribuir aquilo que recebemos do que aproveitarmos apenas para nosso uso e proveito exclusivo. E assim, que, se me permitem, a nossa atitude nestes dias e para sempre seja aquela que está preconizada num livro do Centro, aliás em 2 livros, um já está esgotado, mas pode ser encontrado num livro que se chama Cintilações. Eu depois ainda falarei um bocadinho, depois do nosso amigo Marcos, mas encerro esta primeira intervenção, a outra será muito pequena, então com essas palavras do livro Cintilações, que são as seguintes. Ensinemos como quem serve. Sirvamos como quem dá. Ofereçamos como quem partilha. Compartilhemos como quem festeja. Festejemos como quem consagra. Assim, vivamos como se o universo inteiro dependesse de cada um dos nossos gestos. E depende mesmo. Vou agora dar a palavra ao nosso amigo Marcos Vieira. Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, ao ver o belíssimo filme que vimos há pouco, tomado de emoção, me parece que não sou o único, pelo menos, eu disse para mim mesmo, Pietro, que honra servi-lo. Gostaria também de dizer que é uma honra representar o Instituto Pietro Baldi, os nossos companheiros anônimos, a nossa presidente Rosane, que aqui não está, não pôde estar. E de fato é uma emoção, por todas as razões que o José falou, e não por coincidência, também é o nosso sentimento. Há exatos 48 anos, no dia 29 de fevereiro de 72, Pietro Baldi renascia na sua verdadeira pátria espiritual, deixando-nos uma obra de 24 volumes, 10.000 páginas, contendo um conhecimento profundo, sublime e muito além de seu tempo. Deixou-nos, com o fruto do seu sacrifício e o exemplo do seu martírio, a senha para que cada um de nós pudesse acessar com os nossos próprios esforços, na medida do nosso alcance espiritual, o mesmo caminho que ele trilhou. Àqueles que se dispuseram a trilhar tal caminho interior, deixou o autor também uma tarefa: continuar o seu trabalho, embora noutra perspectiva. Disse ele 6 anos antes, no livro Um Destino Seguindo Cristo, um dos mais belos de sua obra, abre aspas, a posição na qual nos encontramos hoje é a seguinte, disse ele em 1966, o projeto está quase terminado, chegando à sua última fase, com a qual fica concluído. O autor cumpriu a sua missão. Muitos falam de missões e se dizem missionários, mas poucos conseguem chegar ao fim. Podemos aqui falar de missão porque ela foi cumprida. O autor terreno fez a sua parte. Ele está, ao mesmo tempo, no fim de sua vida e com ela atingiu o seu objetivo.
o primeiro ato do drama se encerra. Desce a cortina e o autor, satisfeito, desaparece na sombra. Ele que só deseja ser esquecido ao término deste labor. O que tem valor e utilidade é a obra e não o operário. Neste momento, ele pede uma graça, que lhe sejam poupadas exaltações pessoais, honras inúteis, porque elas pertencem somente à obra. Pede que o deixem retirar-se em silêncio da cena do mundo para preparar-se a viver um novo tipo de existência que em breve o espera além do túmulo. A obra permanece, é o que mais interessa. Ela não é um produto morto de literatura, mas uma semente viva que agora cai no terreno do mundo para germinar. A vida a gerou para que ela viva. As ideias da obra foram formuladas para serem transformadas em fatos. Eis que nesse momento entra em cena outro tipo de trabalho, o dos homens de ação, dos realizadores, aos quais pertence cumprir o segundo ato. Continua o autor de A Grande Síntese. É lógico que as forças que quiseram a realização da primeira fase do trabalho desejem agora que se cumpra também a segunda parte, sem a qual não teria sentido. Sem a qual aquela não teria sentido. No período inicial, muitas provas concretas nos demonstraram que este movimento é vontade do alto e que não tenciona parar, já que nenhuma força até agora teve o poder de detê-lo. Ela não confia nos falsos métodos do mundo. Aqui não se trata de barulhentos e rápidos sucessos, de tangíveis realizações imediatas, mas de fenômenos de grande amplitude e, por isso, de lenta maturação, de realizações que não têm pressa, como ocorre com o homem, fechado numa só vida. Trata-se de desenvolvimentos que se projetam no tempo e no espaço, não precisando, portanto, atingir rápidas conclusões para quem enxerga somente de perto deles se apercebendo. É um movimento de grandes proporções que ultrapassa o interesse do indivíduo e do momento, e que se entrosa juntamente com outros movimentos paralelos no desenvolvimento da história. Então, que cada um cumpra espontaneamente a sua parte para o qual se sinta chamado. Depois chegarão outros. O artífice de tudo isso está no alto e possui inesgotável reserva de instrumentos humanos. Assim aconteceu até agora e terá de acontecer no futuro. Hoje é também, meus amigos, um dia muito especial, porque consolida-se a volta de sua obra à Europa, por caminhos por nós jamais imaginados. A realização desse segundo congresso euro-americano Pietro Baldi, pelas mãos dos nossos queridos irmãos do Centro Lusitano de Unificação Cultural, mostra que os herdeiros espirituais aos quais o autor se referiu estão em todo lugar, em toda parte. Claro, não poderia ser diferente, porque, afinal, sendo herdeiros espirituais, não estão separados por lugares ou grupos. Não importa onde eles estejam, vivem unidos pelo ideal de servir, amar e evoluir, tomando aqui como nossas as palavras do nosso amigo José Anacleto. Não é fácil abraçar o ideal, menos ainda fazer dele o sentido da própria existência, dando norte ao caminho a trilhar nesse mundo. Se mesmo para Pietro Baldi isso se mostrou verdadeiro, essa dificuldade, que diríamos se nós outros ainda tão pequeninos espiritualmente? O idealista, contudo, não é um herói. É até, via de regra, um ser comum aos olhos distraídos das massas com as quais naturalmente convivem. Embora seus referenciais estejam no plano das ideias, têm eles uma importante função na orientação das trajetórias da coletividade.
Um conto diz que em determinado local havia uma enorme poça no meio do caminho, impondo a todos uma dificuldade na trajetória. A maior parte das pessoas, no entanto, passava pela poça, molhando-se e espirrando água nos que estavam ao redor, inconscientes e indiferentes às consequências que isso causava a eles próprios e aos outros. Outras tantas pessoas, condenando o comportamento daquela maioria, tentavam insistentemente, mas sem sucesso, secar a água, concentrando todos os esforços em esvaziar a poça ou pelo menos tentar conter sua expansão. E havia um terceiro grupo, menor que os demais, o qual questionava que, em tese, aquela poça d'água não deveria existir, dedicando-se a tentar descobrir as causas e a origem da mesma, entendendo ser essa a melhor e mais útil contribuição a dar àquela situação. Todos, no entanto, conviviam naquele ambiente, e a dificuldade era comum, variando apenas a perspectiva pela qual era encarada. E, embora parecesse inútil o trabalho do grupo que pensava, eram eles que, de algum modo, davam orientação ao esforço dos demais, ao mesmo tempo em que despertavam novos questionamentos a alguns outros. Infelizmente, infelizmente, cada um não tem outro meio para julgar senão a forma mental que possui, conforme o seu nível evolutivo, e dela é difícil sair. É natural. Quem pensa de certa maneira vê tudo com a sua ótica, mesmo que não corresponda de fato à realidade. O que vemos não depende somente do objeto observado, mas dos olhos que usamos para observá-lo. Assim é o calvário de um idealista, o qual, incompreendido, vive confinado em um ambiente hostil às suas ideias, no qual se dá a convivência e a luta entre evoluídos e involuídos, cada qual com seus meios. Luta essa que ele explica tão bem em A Grande Batalha. Explica também o Baldi no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, que a vida é luta, em qualquer nível, embora ela se diferencie na forma como se manifesta. Para os indivíduos mais primitivos, menos conscientes, a força é um instrumento do qual se utilizam para vencer. Sua meta é superar o outro, não apenas vencendo, mas, se possível, eliminando-o. Num segundo nível estão os indivíduos que não mais utilizam a força, mas a astúcia, desenvolveram a inteligência, condenam o método da força, mas ainda têm por objetivo vencer o seu semelhante, subjugando-o. Esse seria, segundo o autor, o tipo médio da humanidade atual. E há um terceiro nível, no qual são os indivíduos mais conscientes, os quais já compreenderam o quão contraproducentes são os outros métodos de luta. Buscam, assim, orientarem-se por um referencial mais alto, enquadrarem-se na ordem universal. Seu principal instrumento de luta é a justiça, e essa luta não se encontra mais não é mais contra seus semelhantes, mas contra suas próprias imperfeições. A meta, portanto, não é vencer o outro, mas vencer a si mesmo. Sua proposta de vida é tentar buscar no campo das ideias a orientação segura para que seus esforços sejam mais efetivos e tenham maior rendimento com menor atrito. É fato que esse grupo ainda é minoria, mas cresce a cada dia. A prova é cada um de nós, que aqui estamos a buscar conhecimentos que possam orientar as nossas ações. Os que buscam o plano das ideias não são melhores ou piores que os outros. Apenas buscam um nível de consciência mais alto, no qual podem compreender a origem das próprias dores e das dores do mundo, que passam a ser também as suas. Que buscam compreender as razões da existência daquela poça d'água que não deveria existir, mas está no caminho de todos indistintamente. Em geral, é ali que estão os idealistas, e dentre eles encontram-se alguns missionários, aqueles que abraçam o ideal e o levam até o fim. Os que vivem no plano das ideias, mas realizam-nas na vida prática. Sim, amigos do Centro Lusitano, vocês são missionários.
os quais, no cotidiano de suas vidas, transformam a realidade em substância através da persistência no ideal. Foi através de vocês que renasceu, floresce e já começa a dar frutos a obra de Pietro Baldi na Europa. Não se trata aqui, queridos amigos, de exaltações desse mundo, as quais têm pouco ou nenhum valor, mas tão somente de manifestar nosso mais profundo respeito e gratidão. Pelo exemplo demonstrado nesses quase 5 anos de convivência com o IPU, podemos também seguramente dizer que a unificação é mais do que uma simples palavra que denomina essa bela instituição. Ela os define e é uma parte intrínseca de vocês. Em todo momento, o benefício coletivo, a dedicação ao ideal, a busca do bem comum se fez presente nas ações do Centro Lusitano. A convivência entre o Instituto Pietro Baldi e o Centro Lusitano tem sido um exemplo prático de que a colaboração é um método eficaz, produtivo e, sobretudo, possível e útil. Uma prova de que a hierarquia de funções, tendo como centro o ideal, o dever e o servir, é uma escolha lógica e, ao mesmo tempo, prazerosa. É verdade que a relação entre essas instituições tem se dado no nível de consciência mais alto, em nenhum momento baseado no dou para que me deixe, na astúcia, nos interesses do mundo, mas sustentadas sempre na colaboração, na reciprocidade, no altruísmo, na fraternidade. A harmonia tem sido característica marcante dessa excepcional experiência humana. Toda ação e construção no bem tem um efeito multiplicador incalculável e, certamente, esse congresso é prova inequívoca disso. Tão importante quanto trazer a obra de Pietro Baldi de volta ao velho continente é o fato de que isso se dá em consonância com seus princípios fundamentais, imparcialidade e universalidade. A proposta de Pietro Baldi jamais foi impor ideias, criar grupos ou doutrinas, ter seguidores. A única expansão desejada pelo autor é a expansão da consciência, através da qual voltamos às nossas origens espirituais. Nunca dividir, mas sempre somar, unir. Essa também é a proposta deste congresso. Trazer a obra de Pietro Baldi ao conhecimento de todos, para que ela possa orientar o caminho de cada um. A obra de Pietro Baldi traz esse conjunto de ideias, um conjunto de ideias e conceitos aplicados à vida prática, inclusive à do próprio autor. Como disse ele próprio, a obra é um farol que ilumina o caminho. É um farol que ilumina o caminho para a nossa ascensão espiritual, em meio a esse turbulento mundo material. É o Evangelho, em sua dimensão e função biológica, útil à vida. Esse caminho, contudo, deve ser trilhado por cada um de nós com o nosso próprio esforço, à custa de nossos sacrifícios. O que desejamos a cada um que aqui está, nesse maravilhoso congresso, é que encontremos a iluminação e a orientação que estamos a buscar, a fim de que trilhemos o nosso caminho evolutivo com mais inteligência e, portanto, menos atritos e dores, entendendo que a transformação de nós mesmos é o melhor meio, quiçá o único, de transformar o mundo. Paz a todos. Eu agradeço muito as palavras do Marcos, sobretudo nas suas referências, cuja sinceridade se revela através da sua comoção, que revela um coração muito nobre. E gostava agora de pedir que se projetasse um slide com um poema de Fernando Pessoa. Peço desculpa deste som. O som é criador, mas também pode ser destruidor, eventualmente. Bem, recordando, Pietro Baldi nasceu na Itália.
no final do século XIX. Aí escreveu a primeira parte, grosso modo a primeira parte, da sua obra. No início da década de 1950, foi para o Brasil, onde foi acolhido e onde passou mais ou menos os últimos 20 anos da sua vida escrevendo a segunda metade da sua obra. Infelizmente, com o tempo, Pietro Baldi, o conhecimento e o estudo da sua obra quase desapareceu da Europa. E devemos agradecer muito aos povos sul-americanos e muito especialmente aos nossos amigos e irmãos brasileiros terem acolhido e mantido viva a chama da obra ubaldiana. Como, no entanto, referimos, nestes últimos 3 anos, com estes congressos e também com o trabalho de outros amigos, em Itália, em Espanha, em Inglaterra, etc., estamos a assistir ao regresso de Pietro Baldi à Europa também. E, sem querer adiantar o que será referido lá mais para o fim do dia, vou só aludir rapidamente à Grã-Bretanha, à Inglaterra. Depois, ao fim do dia, isto perceber-se-á. Ora, gostaria de falar aqui da posição de Portugal num poema relativamente conhecido do nosso grande poeta Fernando Pessoa, no seu livro A Mensagem. Neste caso, sobre a posição de Portugal, mas não só, como vamos ver. Reparem, Portugal está efetivamente no extremo ocidental, não apenas da Europa, mas na verdade da grande massa continental que é a Eurásia. Não há uma separação nítida entre a Europa e a Ásia, não é? O Bósforo é apenas uma ficção de separação e nós temos assistido historicamente, tem havido uma marcha da sabedoria desde o Oriente, particularmente dessa grande pátria de espiritualidade que é a Índia, sem esquecer a China, etc., mais para o Ocidente. E, portanto, Portugal, de alguma forma, está no extremo ocidental de toda essa massa continental e dos grandes tradições de sabedoria que floresceram na Índia, na China, na Pérsia, no Egito, na Palestina, etc., etc. Na Grécia, evidentemente. Ora, escreve então Fernando Pessoa. Eu peço desculpa desta tosse, é uma constipação normalíssima e não mais do que isso. Ora, escreveu Pessoa. A Europa jaz posta nos cotovelos. De Oriente a Ocidente jaz fitando e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando a herança grega. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este, o direito, diz Inglaterra, onde afastado. A mão sustenta, em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal. O Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Então Itália, a terra do Baldi, um dos cotovelos, o outro cotovelo a Inglaterra, Portugal, o fim da Eurásia, que olha ao Ocidente, onde, como noutro poema de Pessoa, se escreve, onde arde ao rubro tudo o que talvez seja o futuro, e nomeadamente o Brasil, para onde os portugueses partiram também. E aqui está Portugal, nesta função mediadora de ajudar apenas
a trazer o Baldi de volta à Europa, depois do seu património ter sido em grande medida guardado no Brasil, para onde o mesmo Baldi partiu indo de Itália, e o desenvolvimento, depois desta particular função de Portugal, próximo poderá ser Inglaterra. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos a seguir passar um filme, chama a atenção para isso, da nossa amiga e presidente do Instituto Pietro Baldi, Rosani Barcelos, que infelizmente, por questões inultrapassáveis, não pôde afinal vir. Boa noite a todos. É com grande alegria e gratidão que estamos aqui, enquanto Instituto Pietro Baldi, dando as boas-vindas a todos vocês que aqui estão no 2º Congresso Euro-Americano Pietro Baldi. Gostaria só de relembrar que no primeiro encontro, no primeiro congresso que nessas terras portuguesas efetivamos há 2 anos atrás, dizíamos que ele seria um marco do retorno das ideias de Ubaldi, da obra de Ubaldi, para as terras europeias. E eu ouso dizer que esse nosso novo encontro representará o fortalecimento não só dos vínculos entre nós brasileiros e todos os irmãos da América Latina e da Europa, mas o fortalecimento principalmente da divulgação e da disseminação dessas ideias maravilhosas que vem com essa obra do nosso querido Ubaldi. Gostaríamos de agradecer imensamente ao irmão Anacleto, que representa toda a equipe de Portugal, por todo o esforço na consecução desse congresso, e que nós somos eternamente gratos e que juntos, o importante para nós nesse momento é saber que juntos podemos mais, e por isso precisamos dar as nossas mãos, sejamos europeus, americanos, não importa a nossa nacionalidade e não importa a nossa religião. Importa-nos ampliar os nossos conhecimentos, as nossas concepções, unificando os nossos saberes para que aos poucos possamos avançar e ampliar a nossa consciência, que é tudo aquilo que o Ubaldi nos ensina. Então, meus irmãos, aproveitem esse momento. Infelizmente não pude estar aí pessoalmente, né? A vida não permitiu, mas estarei aí de coração e espírito, torcendo para que tudo ocorra na melhor vibração possível, da melhor forma possível, que com certeza serão momentos de muita riqueza espiritual. Então, para todos vocês, um excelente congresso, que todas as luzes possam se voltar e na direção de vocês, para que tudo possa acontecer de forma esperada. Fiquem com Deus. Estamos aqui, enquanto Instituto, disponíveis para qualquer necessidade, para qualquer contato, para que a gente possa, unidos, fazer disseminar o mais possível essas ideias maravilhosas, porque o tempo presente dessa nossa humanidade necessita disso. Fiquem com Deus, um beijo grande, o meu carinho, o carinho de todos aqui de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Brasil, para vocês todos. Um abraço. Tchau.